Olá pessoal, agora que nós já falamos da fórmula do termo geral, vamos fazer uma aplicação dessa fórmula. Então, nós temos aqui interpolação aritmética. Interpolar ou inserir, também utilizado intercalar, k-meios aritméticos entre dois números a e b nessa ordem, significa determinar a PA de k mais dois termos, em que a representa o primeiro termo e b o último. Ah, professor, não entendi nada disso. Então vamos lá, vamos tornar isso aí um pouco mais simples. Sempre que ele falar interpolar ou intercalar, entenda inserir. Inserir 5 meios aritméticos. Ele está falando para você formar aqui uma progressão aritmética. Se ele falar inserir meios aritméticos, é para formar uma progressão aritmética. Se ele falar inserir meios geométricos, é para formar uma progressão geométrica. Então, nós temos aqui 1 e 25, tá? Então, nós temos o 1, aí eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o 25. Então, olha o que ele falou. Interpolar, ou seja, inserir 5 meios aritméticos. Então, entre o 1 e o 25, eu vou colocar 5 meios aritméticos. Nessa ordem, ou seja, eu vou formar uma progressão aritmética de 7 termos, 5 com os 2 que eu tenho. Dá para entender agora? Olha, k meios aritméticos entre A e B. Então, a minha PA tem quantos termos? K mais 2 termos, que é isso daqui e mais os 2, K mais 2 termos. A é o primeiro, B é o último. Então, aqui, entre 1 e 25 nesta ordem. O 1 é o primeiro, o 25 é o último. Lembra que eu falei com vocês no finalzinho do outro vídeo? Para escrever a progressão aritmética, eu preciso de um termo e da razão ou de 2 termos. Porque se eu conheço 2 termos da minha PA, eu relaciono um em termos do outro e descubro a razão. Então, no nosso caso aqui, nós sabemos que o primeiro termo vale 1 e o sétimo termo vale 25. Nós podemos escrever o sétimo termo em termos do primeiro, ó, 7 menos 1, 6, e com isso descobrir a razão. No lugar do sétimo termo eu coloco 25, no lugar do A1 eu coloco 1, então eu tenho 25 menos 1, 24, igual a 6R. Quem é esse R? 24 dividido por 6. R vale 4. Agora que eu sei quanto vale a razão, eu posso escrever a minha PA. Então é só sair somando 4 aqui, olha. 1 mais 4, 5 mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17, mais 4, 21, mais 4, 25. Então, quando ele fala interpolar ou intercalar, pensem em inserir meios aritméticos para formar uma progressão aritmética. Se ele falar de meios geométricos, para formar uma progressão geométrica. Então é isso daí, galera. Vamos a mais um exemplo interessante. Aqui, pessoal, eu falo da representação genérica de uma matriz para um número ímpar de termos. Então, é sempre conveniente tentarmos reduzir ao máximo o número de incógnitas, tá? Em uma equação, numa expressão. Então, nós temos aqui o seguinte, uma PA de 3 termos. Então, eu vou colocar x, pela definição aqui é x mais r, somou r novamente, isso é x mais 2r. Ou, coloco o termo central como sendo x, o que vem depois dele é ele mais a razão. O que vem antes dele é ele menos a razão. Se for de 5 termos, o raciocínio é o mesmo. X mais r 2r, mais r 3r, mais r 4r. Ou, coloco o termo central, x mais 2r, voltando, menos r e menos 2r. Essa forma ela é bem interessante, escrever como mais r, menos r, é muito interessante
quando ele fala de soma dos termos. Vou fazer um exemplo bem legal para vocês entenderem o que eu estou falando. Nessa questão aqui, ele fala assim, ó, determinar a PA crescente de 3 termos. Vamos destacar que ele chamou aqui de crescente. Significa que a minha PA tem razão positiva. É muito provável que na resolução eu encontre duas razões, uma positiva e uma negativa. Ele está falando assim, descarte a razão negativa, porque ele falou que a PA é crescente. Ela tem 3 termos. Sabendo que a soma desses termos é 3 e o produto é menos 8. A gente pode escrever assim, olha, 3 termos. O termo do meio é x, para a direita mais a razão, para a esquerda menos a razão. Isso daqui é bem interessante porque ele fala de soma dos termos. A primeira equação que ele me dá é essa daqui, ó. Somar os termos para dar 3. E depois ele me dá uma do produto. X menos R vezes x mais R igual a menos 8. Isso daqui, gente, ó, cancela menos R com mais R. Sobrou o quê? 3x igual a 3, x vale 1. Então, eu encontrei aqui o valor de x, o que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui e vou jogar aqui, olha. Aí vai ficar assim, 1 menos R vezes 1 vezes 1 mais R. Isso é igual a menos 8. Esse 1 aqui não vai influenciar, aqui ele é o elemento neutro da multiplicação. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, 1 somado com 8 é 9. E aqui eu tenho R ao quadrado. Se R ao quadrado é igual a 9, R é mais ou menos raiz quadrada de 9. Ou seja, R é menos 3 ou R é igual a 3. Olha o que eu falei com vocês. Ele destacou ali que a PA ela é crescente. Então, a razão tem que ser positiva. Não é para considerar isso daqui. Então, qual é a resposta da minha questão? É uma PA de 3 termos, né? Então, a gente tem o termo central que é x, ou seja, 1. Para a direita é 1 mais a razão, então aqui é 4. E para a esquerda é 1 menos a razão, então aqui é menos 2. Questão bem legal, né? Vamos fazer uma outra nesse sentido. Olha só, gente. A questão, eu não vou escrever não, eu vou enunciar para vocês. Eu tenho um pentágono convexo, ou seja, um polígono que tem 5 lados, tá? Os ângulos internos desse pentágono convexo estão em progressão aritmética. Calcule a medida de um dos ângulos desse pentágono. O que fazer? Então, pentágono, 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos. Então, a gente pode usar aqui a representação especial, né? Então, como é um número ímpar de termos, eu tenho o termo central como sendo x. Para a direita, eu somo a razão. E para a esquerda, eu subtraio a razão. Certo? Então, formei minha PA de 5 termos. Eu estou falando para vocês que as medidas dos ângulos internos estão em progressão aritmética e eu quero saber uma dessas medidas. Então, eu posso aqui, olha, falar que x menos 2r somado com x menos r, somado com x, somado com x mais r, somado com x mais 2r, isso vai dar 540 graus. Professor, o que é isso? Estou falando da soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Para quem esqueceu, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é n-2, que multiplica 180 graus. Esse n aqui é o número de lados. Como eu estou falando de um pentágono, n é 5. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, isso vai dar 540 graus. Tá? Ah, professor, e se eu esquecer, o que eu faço? Desenho o pentágono. Então, aqui eu tenho um pentágono convexo. Eu vou escolher um dos vértices, tá? E vou traçar aqui as diagonais. Se eu traçar essa diagonal e essa daqui, o meu pentágono ele fica dividido em 3 triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, olha o que nós vamos ter. Os ângulos internos desse triângulo, juntamente com esse e com esse daqui,
Juntando tudo, é a soma dos ângulos internos do pentágono. Então, olha, 3 vezes 180, ou seja, 3 triângulos vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Agora vamos voltar para a nossa questão. Esse menos 2R, ao somar com mais 2R, cancela. Menos R com mais R, cancela. Sobrou o quê? 5x. 5x igual a 540. Quem é x? 540 dividido por 5. X vale 108. Como eu pedi a medida de um dos ângulos, essa medida é o quê? 108 graus. Professor, e se eu quiser calcular os outros ângulos? Com os dados que eu forneci, isso não é possível. Só dá mesmo para descobrir esse do meio aqui. Para ter os demais ângulos, eu tenho que fornecer uma outra informação. Então, com o que eu falei, só dá para descobrir esse termo central. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.